Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Ateliê Box, tá? Essa é a edição 36. Sempre que a gente traz aula, a gente traz conteúdo para agregar o conhecimento de vocês. Vocês vão ver uma peça hoje que é carro-chefe em muito ateliê, que é uma peça básica, fácil de montar, tá? Que é a Necessaire Box. Só que eu tô trazendo ela hoje com uma técnica que vocês podem agregar no processo de montagem e trazer praticidade. Esse acabamento aqui, tá? Eu fiz um modelo antes de vir para montagem para vocês verem uma versão feminina em um material aleatório. Aqui a gente tem o sintético palha café com leite e aqui a gente tem o casco da coleção Floral 3D. E aí, ó, a gente vai usar o cursor passa-fita, tá? Que vocês também podem encontrar como o cursor tríade, que é um modelinho de base mais larga, lá no site da Personal. Do Ateliê Box, a única coisa que a gente vai usar que não tem lá é essa fitinha de montana, tá? Mas vocês podem fazer essa linguetinha no material principal do tartan. E aí, o que é que eu vou mostrar para vocês de diferencial nessa box? Esse acabamento aqui, que a gente pode fazer agregando valor à peça. E esse acabamento, na aula vocês vão ver que eu vou pôr uma faixa central aqui em sintético, que vai dar a volta na necessaire. E muitas vezes, quando a gente faz essa faixa pegando no zíper, aqui agrega camada e a estética da peça não fica muito bonita, a depender do material que você esteja usando. Com essa técnica de acabamento aqui na lateral do zíper, a gente consegue colocar essa faixa e ela não vem até o final do sintético e não pega nessa base do zíper. Então, a gente consegue ficar com um acabamento mais uniforme no percurso do zíper inteiro. Então, todas as descrições das medidas vão estar aqui na descrição do vídeo. Durante a aula eu vou passar as medidas para aí vocês irem identificando quais são os cortes. Mas é uma peça rápida, prática de fazer. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade, dá para fazer na doméstica, dá para fazer na industrial. Eu tô numa transporte duplo, mas vocês conseguem fazer em uma transporte simples também, tá? Então, primeira coisa é separar o material que a gente vai precisar passar a fita dupla face, tá? Eu tô aqui com dois cortes de 4,5 por 35 e um corte de 8 por 35 também. E aí, nessa parte daqui, eu vou usar a fita dupla face, que é algo que é interessante que vocês tenham sempre no ateliê de vocês, fita dupla face, cola de contato, tá? Ó, aqui a gente vai passar, aqui é o montana, essa daqui é a alça de 1 centímetro, tá? A gente encontra de metro corrido lá na Personal. Esse corte aqui tem 10 centímetros, então 1 metro de alça dá para vocês fazerem 10 cursores. O que é que eu vou fazer aqui? Se vocês observarem, essa basezinha aqui, ela é mais estreita do que o sintético. Eu vou fazer um pique, dobrei, vinquei no meio, e eu vou fazer um pique de um lado e um pique do outro, tá? Vou passar aqui, ó, virei para passar com mais facilidade, encaixei aqui, ó. Vou puxar essa tira de sintético até chegar lá no pique que eu dei, ó. Aí ela vai encaixar aqui, ó. Que linda. A gente vai pra máquina e vai fazer uma costurinha aqui, tá? Bem no centro. 4 pontinhos de um lado, só, bem no centro, só pra segurar esse material. Se quiser botar uma gotinha de cola de contato aqui, vocês podem colocar, tá? Não tem problema nenhum. E aí, depois, a gente vai fazer esse corte aqui pra ficar tipo um chanfrado, ó. E aí fica uma linguetinha bem bonitinha, um puxado bem diferente, tá? E que eu acho muito usual. Além de fazer assim, vocês conseguem fazer ele pra ficar uma alça, ó. Então, nessa box aqui, eu não coloquei alça. Aqui na lateral, eu coloquei somente uma alça de mão aqui, ó. No cursor tríade que eu disse a vocês na estante, tá? Então, é opcional. Epa! Pra fazer essa daqui, eu cortei uma tira de 25 de montana, tá? Vou reservar esse aqui. E primeiro a gente vai passar a fita dupla face nesses 3 cortes. Importante lembrar, no corte de 4,5 a gente vai passar apenas em uma lateral, tá? Eu tô com aquela reguinha de patchwork que tem lá no site da Personal, que é da Marcinha, tá? Da Márcia Satico. E eu vou usar ela só pra fixar essa fita, ó. Aqui no corte de 8, a gente vai passar a fita dos dois lados. Porque eu quero fazer uma faixa do próprio sintético. Eu tô usando o sintético doll liso, tá?
A gente vai usar o dó e vai usar o tartan. Aqui eu vou fazer um virado beijado. Helenice, precisa ser bem no centro? Não, não precisa, tá? Porque isso aqui é só pra gente fazer esse vinco. Então, não precisa marcar o centro. Eu só vou vir aqui encostar uma borda na outra, ó. Helenice, não tenho fita dupla face. Posso passar cola de contato? Pode. E aí, aqui, se for cola de contato, você vai fazer a marcação pra você fazer o virado certinho, tá? Pra não ficar torto. Agora, meninas, quem não tem fita dupla face, vai lá no site e compra. Porque essa fita, ela adianta muito o processo. Eu não sou de usar em todas as etapas, mas essas etapas que a gente consegue fazer o vinco do virado. Mais fácil, ó, porque a fita, ela ajuda aí nesse processo, tá? Ó, todo virado. A gente vai fazer dos dois lados. Ou nos dois cortes, desculpa. E aí, agora, a gente vai praticamente montar a peça, gente. Porque isso aqui é o que vai acelerar o processo de montagem, tá? Vou reservar aqui. E vou pegar o meu corte principal. Aqui eu tenho um corte de 40 por 35 no principal. E o forro, tá? O que é que eu vou fazer? Isso pra mim facilita muito. Eu tô fazendo aqui na máquina, mas geralmente eu faço na mesa. Quando eu corto, eu já faço esse processo de colagem inteiro. E já trago a peça praticamente estabilizada. Eu vou passar um fiozinho de cola. Somente na borda, ó. Helenice, eu podia passar a fita dupla face? Podia. Tenho alergia ao cheiro da cola. Posso usar fita dupla face? Pode. Lembrando que essa cola é para usar com máscara, tá? A gente não usa ela sem máscara, não. Colei aqui o meu forro, tá? Ó, aqui tem 40 e aqui tem 35. Na largura do 35, eu vou marcar o centro, tá? Porque eu quero essa alça minha, essa faixa minha no centro da minha necessaire. Nisso, se eu quiser mais lateralizada, você vai posicionar um pouquinho mais pro lado. Geralmente a gente faz isso quando vai colocar algum bordado, né? Vou pegar a minha faixa que eu vinquei, tá? Vou colocar uma fitinha aqui no meio pra estabilizar. Vou tirar essa fita aqui. E vou vir aqui no principal e vou posicionar, ó. Essa parte daqui vai ficar embutida quando a gente for fazer esse virado, ó. Tá? Então, isso aqui vai ficar escondido. A gente vai vir agora aqui pra máquina, vou passar uma costura nas duas laterais. Quando eu chegar aqui na outra borda, eu vou só dar a volta, tá? Uma dica, meninas. Comecem sempre por aqui. Então, você vem daqui do centro, faz a volta e termina aqui no centro, tá? Por quê? Porque a gente não vai ter retrocesso na lateral. Quando eu jogar a outra parte aqui por cima, essa parte aqui não vai ter nenhuma costura de retrocesso. Então, esteticamente, no acabamento vai ficar muito mais bonito. Como o meu forro é escuro, eu costurei já com o forro posicionado. Helenice, eu tô costurando, eu tô botando o forro de bagum, porque é uma necessaire de peça maternidade. Posiciona logo essa faixa pra poder colocar o bagum, tá? Mas um tecido como esse não precisa, ó. Acabamento todo bonitinho por dentro, não tem necessidade. O que é que a gente vai fazer? Vou virar o avesso da minha peça. Vou pegar a minha cola, as minhas duas tirinhas. Helenice, não tenho cola, não tem problema. Você vai conseguir fazer também, tá? E aí, você vai posicionar e vai fazer a costura luva. O que é que a gente vai fazer? Avesso do meu zíper com o avesso da minha necessaire. Vou passar um fio de cola. Quem é minha aluna sabe que eu não espero a cola secar numa situação dessa. Eu já venho aqui, ó, e coloco o meu zíper.
porque ele suja o zíper e eu não fico com tanta cola nesse local. Ah, Helenice, estou acostumada a passar o fio de cola nas duas partes e esperar secar. Não tem problema, tá? Mas aqui, ó, eu passei um fio bem fininho e ele já secou e ele já tá posicionado, ó. Vou destacar o meu zíper. Eu gosto sempre de fazer uma marcação, tá, meninas? Ó, aqui é a minha borda, ó. Passei aqui na outra borda, vou destacar. Vou passar outro fiozinho de cola aqui, ó. Direito da minha faixa, o lado que não tenho virado, vou vir e vou posicionar aqui em cima do meu zíper, tá? Se eu tivesse num processo de confecção, isso aqui eu estaria fazendo na minha mesa de corte lá fora, tá? Não estaria fazendo aqui dentro na máquina. Esse lado daqui tá pronto pra ir pra máquina, vou preparar o outro lado. Olha a marquinha que eu fiz aqui, tá vendo? Vou vir com ela aqui, ó. E vou posicionar. Avesso do zíper em contato com o avesso do material, tá? Helenice, dá pra fazer no plástico cristal? Dá, você só não vai estar colocando forro. E se quiser colocar o forro no plástico cristal, dá um aspecto muito bonito, tá? Eu já vi peça pronta de uma artesã que ela botou o nylon no plástico cristal e, nossa, que elegância. Vou botar outro fiozinho de cola. Não esqueçam da posição do zíper, tá, meninas? Avesso do zíper com avesso da peça. Direito do zíper com o direito do acabamento que a gente vai ter fora. E o lado que eu vou encostar é o lado que não tem o acabamento do virado, tá? Posicionei aqui, ó. Eu já vou pra máquina, vou fazer uma costura aqui e a gente vai rebater isso e fechar a peça e a peça vai estar pronta. Então... Meninas, agora a gente vai rebater tudo. Ó, a gente vai virar esse material pra fora, ó. E vai rebater aqui. Igual a gente rebateria se estivesse fazendo uma costura no virado, tá? Então, eu venho, abro aqui, ó. Se você usar etiqueta de cetim ou etiqueta de sintético e quiser encaixar aqui pra fazer a costura, esse daqui é o momento, tá? Porque a gente vai passar outra costurinha aqui e vai rebater esse lado do mesmo jeito. Além disso, a minha etiqueta não é de cetim ou de sintético, a minha etiqueta é de metal. Você pode colocar ela aqui na faixa, então antes de colar a faixa aqui, você coloca a etiqueta, tá? Vou vir aqui, ó, depois que eu faço essa costura aqui, esse material já tá assentado. Não há necessidade de passar mais fita dupla face aqui, tá? Aí a gente vai agora rebater o outro lado. Dentro a gente só tem as costuras de acabamento, tá vendo, gente? Como fica linda. E aí agora a gente vai botar o cursor e vai fechar essa peça normalmente igual a gente faz com uma caixa de leite, tá? Ó, meu cursor tá aqui, eu vou fazer uma costurinha aqui, tá? Eu gosto de fazer com o retrocesso desativado. E gosto sempre de deixar o cursor na frente, tá? Eu nunca coloco o cursor na parte de trás do calcador.
Ó como ficou, tá? Então aqui ele já tá seguro, ele não vai sair. Vou cortar o excesso aqui atrás e vou selar com o isqueiro. Eu acho um cursor muito prático de fazer e que dá um up na peça, né? Ele dá um estilozinho, ó. E aí agora a gente vai passar o cursor. Eu gosto já de passar ela no avesso, tá? Então o que é que eu faço? Eu viro aqui de frente pra mim, ó. Eu já vou vir aqui, o zíper tá alinhado. Eu não preciso alinhar esse zíper novamente. E já vou fechar ela. Tá? Ó. A gente tá com o material alinhado aqui e o material alinhado aqui. E aí eu já vou passar o cursor pra deixar no meio e a gente já vai fechar a peça. Essa daqui eu vou fazer com a caixa de leite de 4x4, tá? Mas aí o tamanho da caixa de leite é muito relativo, vai de acordo com cada peça que vocês estão fazendo. Vou marcar aqui, ó, sintético com sintético, tá? Aqui na pontinha. Vou marcar o meu pique. Pra posicionar esse zíper certinho, sintético com sintético. Vou marcar meu pique. Vou vir pra máquina e vou posicionar o pique que eu fiz no centro do zíper e vou passar um pé de máquina aqui de costura, tá? Dos dois lados. Terminei, vou refilar essa sobra de material aqui, tá? Vou selar o meu zíper. Helenice, dá pra fazer trapeziada assim? Dá, gente. Isso aí é a criatividade de vocês que vai trabalhar. Vou vir aqui, ó. Eu já gosto de vir já cortar, tá? Já vou vir com a minha reguinha e com o meu estilete. E aí eu vou vir e já vou marcar aqui, ó. 4 da minha margem, tá? Da costura pra dentro e da lateral pra dentro, tá? É 4x4 livre, sem costura, certo? Eu gosto de cortar aqui já porque a gente já faz a pressão, o material fica alinhado. Quando a gente vem com a tesoura, às vezes não fica, né? Porque a gente precisa levantar o material da base. Então, não tenham medo de usar o estilete. Tenham cuidado, tá? Quando vocês vão usar. Observe se a mão de vocês não tá na frente da lâmina. Tudo isso precisa ser observado para vocês não sofrerem nenhum acidente de trabalho, tá? E aí é acidente de trabalho, né? Se você trabalha com artesanato, você é artesã, mas é acidente de trabalho, tá? Ó, eu tô com dificuldade de cortar o material porque a minha lâmina já precisa ser quebrada. Eu já usei muito essa pontinha, eu vou aqui e vou quebrar. Eu tenho um potinho que eu boto todas as pontinhas que eu quebro. Gente, olha a diferença. Olha isso. Nem perceberam, né? A gente, depois que cortar, vai colocar o acabamento, tá? Eu aproveitei a tirinha de nylon que sobra na altura do corte. Um rolinho de material dá pra vocês fazerem 4 necessários dessa, tá? Um rolinho de tartan. Então, assim, é uma peça que tem uma rentabilidade e um retorno muito bom pra quem tá começando, tá? E dá pra deixar a pronta entrega, gente. Quem trabalha com filme de recorte, que faz a personalização em filme de recorte, dá pra personalizar naquela faixa que a gente colocou de doll, tá? Que pode ser, inclusive, uma faixa de montana. Como a gente não vai ter o virado daquela faixa em cima, a gente pode colocar uma faixa de montana tranquilo ali, tá? Lembra só que essa costura do vivo, tá? Do viés de acabamento, não pode ultrapassar essa costura que vocês fizeram primeiro. Porque a gente marcou a caixa de leite da gente a partir da costura que tá embaixo.
Se eu costuro mais pra dentro do que a primeira costura que eu fiz, eu acabo diminuindo a minha caixa de leite, então não vai bater. Vocês vão ter que prestar atenção e sempre fazer a costura primeiro final aqui, pra depois vir com a costura do viés. Ó, vou abrir aqui esse zíper, tá? Gente, o nylon emborrachado dá um acabamento surreal na peça. Ó, vou abrir aqui, ó, e a gente já vai fechar essa caixinha de leite. Lembrando sempre de deixar a vira do zíper pra baixo, tá? Eu gosto de primeiro fazer uma costurinha de segurança, prendendo toda a caixinha de leite, e depois eu venho colocar o acabamento com a medida de um pé de máquina, tá? O que eu gosto do tartan é que ele é um material que dificilmente uma peça pequena vai pedir estruturação, tá? O tartan que a gente tem na Personal, ele não é grosso, mas ele tem uma massa de PVC que ela tem uma estruturação muito boa. Então, assim, é uma peça que dispensa um estruturador. Ó, a gente já vai botar o acabamento, ela já tá a coisa mais linda. Esse viés do nylon emborrachado eu fiz com 3 centímetros, tá? E aí o bom dele é que a gente não precisa selar aqui. Mas quem não quiser fazer o viés com o nylon, pode usar o viés boneon, desculpa. Pode usar o viés boneon. Aí lembra que tem que selar o viés, tá? Pra ele não desfiar. Chegamos ao final e agora a gente vai desavessar e nós vamos ver que coisa linda que ficou, tá? Ó, esses pedacinhos de linha que ficarem dentro, vocês tiram, tá, gente? Vocês vêm, cortam, selam, se for pontinha, e aí a gente vai desavessar. Isso aqui é uma peça muito luxuosa, tá? É uma peça que dá pra ser usada por homem, mulher, adulto, criança, idoso. É uma peça muito versátil, atemporal, que você vende o ano todo no ateliê, que dá pra deixar a pronta entrega, porque você consegue personalizar depois. E ó, esses acabamentos, mesmo sendo um sintético mais clássico, dá uma vida na peça. A gente vem, dá uma ajustadinha nela, ó pra aqui que coisa mais linda. Então, a gente cortou um acabamento de 4,5. Ah, Helenice, eu queria que ficasse mais larguinho. Pode cortar com 5 e vai seguir a mesma técnica. Ah, eu achei muito largo, eu quero mais estreito. Corta com 4, com 3,5. Menos de 3,5 eu não indico, tá? Porque senão vai ficar muito estreito, vai ficar feio. Mas eu já acho que uma medida de 5, 4, 4,5 já é o ideal. Menos do que isso, eu acho que já esteticamente não vai dar o aspecto que a gente quer. E aí, essa daqui, tá? Eu cortei de 35 por 40. Essa daqui eu já cortei 35 por 35 e fiz uma caixa de leite de 3. E aí, você vê que ela já ficou mais compridinha. Essa já ficou uma box mais quadradinha mesmo, que esse daqui é o tamanho que eu geralmente uso aqui no ateliê, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham gostado desse acabamento que eu trouxe pra vocês. E que vocês apliquem no ateliê e tenham muita rentabilidade aí. Fiquem com Deus, um beijo bem grande.